Já está no ar mais um Questão de Opinião, podcast oficial aqui do Opinião Ceará. Sou Rodrigo Rodrigues, editor multimídia da casa e o host aqui da nossa conversa também. Mais uma vez aqui na mesa, seja muito bem-vindo, Delano Rios, que é editor-geral aqui do jornal. Obrigado, Rodrigo. Só isso? Só isso, tô econômico. Simples, né? Quero ouvir a nossa convidada. Não, e a nossa convidada hoje, mais que especial, Lia Ferreira Gomes. Lia Gomes, deputada estadual aqui do Ceará, um nome importante também do PDT, que volta aqui à casa, a primeira vez no podcast, mas já veio aqui no jornal para outras entrevistas também. Seja muito bem-vinda, que a gente tem um papo proveitoso daqui para frente também. Obrigada, eu queria agradecer o Roberto pelo convite e agradecer vocês aqui, Delano Rodrigo, pela parceria. Perfeito. Uma breve biografia antes da gente começar as perguntas. Lia Ferreira Gomes, nascida em Sobral, vem de uma família política tradicional, é médica formada pela Universidade Federal do Ceará, com atuação em dermatologia, tem na política sua vocação maior, com mais de 30 anos de militância e atuação em campanhas eleitorais. É titular da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará e membro das comissões de Infância e Adolescência, Direitos Humanos e Cidadania, Proteção Social e Combate à Fome, Previdência Social e Saúde e Defesa do Consumidor. Então, assim, foi um trabalho, está sendo um ano trabalhoso, né? Queria que a gente começasse fazendo um balanço desse seu mandato, né? Desse segundo ano de mandato, como é que foi, como é que está sendo, os ganhos que a gente tem, o que ainda está por vir a partir do próximo ano. Vamos fazer um balanço mesmo desse mandato. Bom, eu estava conversando aqui antes com vocês, dizendo que a Procuradoria da Mulher é a que mais me toma tempo, embora eu tenha participado da CPI da Enel e também a gente levou muito tempo, foram várias audiências públicas, nós fomos a Brasília 2 vezes e a gente tem as sessões da Assembleia e muitas, eu inaugurei esse ano 31 procuradorias, né, com as do ano passado totalizaram 52. E viajei, estive em 60 municípios, fora os municípios que eu já visito normalmente. Sim. Ali da minha região de Sobral, que é onde eu obtive a maior parte das votações. Então foi um ano puxado, mas eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito de estar com as pessoas, de trabalhar mesmo. Todos os lugares que eu estive trabalhando, trabalhar para mim é terapêutico. E ainda teve um ano eleitoral, né? Fora tudo isso. Fora isso, foi bem puxado. Participei de atividades em vários municípios e, notadamente, na eleição de Sobral, que, infelizmente, não deu certo. Mas é um assunto para a gente conversar. Vamos conversar sobre isso. Vamos voltar a esse assunto. Esse tema tá quente. Depois que você comentasse desse trabalho na Procuradoria da Mulher, a gente até comentou um pouquinho isso, assim, que a gente sabe que a gente vive um momento político no Brasil que as pessoas se assustam ou põem medo com palavras, ou assim, então a palavra, para ser direto, o feminismo é uma palavra que costuma assustar e ser, na verdade, trazer usado. Uma certa carga de preconceito, né? Exatamente. Assim, muitas vezes as pessoas, assim, qual a importância desse trabalho, né? Que você estava falando aqui também desse balanço positivo do aumento das procuradorias na mulher nos âmbitos municipais, né? Qual a importância de você ter um mecanismo como esse nos municípios? Bom, falando aqui dessa questão do feminismo, eu acho que muitas pessoas deturpam e tentam colocar todas as feministas numa caixinha só. Eu digo sempre que a mulher que luta por igualdade, por direitos iguais, por menos violência contra as mulheres, que eu acho que é isso que une todas as feministas, às vezes ela tem dentro desse escopo do feminismo, você vai encontrar a mulher evangélica, você vai encontrar a dona de casa, você vai encontrar aquela que é defensora do aborto, que eu acho que é a coisa que mais divide, né? Muitas pessoas rejeitam esse termo feminismo, e até eu escuto às vezes, quando eu falo que eu sou feminista, pessoas que perguntam se eu raspo o sovaco. Isso é uma coisa completamente, enfim, reducionista, né? Você reduzir uma pessoa feminista a uma pessoa que tem as feministas que não... É ignorância mesmo, né? Assim, total ignorância. É uma caricatura, né?
eu vejo, por exemplo, mulheres na política, que a gente vê muitas que são contra, dizem que não são feministas, mas é bom lembrar para elas que sem o feminismo elas não poderiam se candidatar. Elas eram proibidas de votar e muito menos de se candidatar. Nós temos 93 anos que a gente teve direito a votar e, consequentemente, a ser candidata. Então, acho que existe isso, uma certa ignorância do que seja e uma necessidade de juntar, de colocar o perfil da feminista, é aquela mulher que não raspa o sovaco, é aquela que é a favor do aborto, é aquela que é contra os homens, né? Então é todo um reducionismo, uma tentativa de homogeneizar uma coisa que é amplamente diversa. Qual foi a outra pergunta que você fez? A importância no âmbito municipal das procuradorias. Bom, as procuradorias do Ceará são municipais, né? A nossa procuradoria ela é vinculada à Assembleia Legislativa, um equipamento que pertence à Assembleia. Da mesma maneira, similarmente, as procuradorias municipais elas são vinculadas às câmaras de vereadores. E no Ceará, nós temos 184 municípios e nós temos apenas 10 delegacias de defesa da mulher e apenas 4 casas da mulher cearense brasileira, que é aqui de Fortaleza. Então, isso mostra a necessidade, né? A esmagadora maioria dos municípios não tem nenhum equipamento que possa atender a mulher. Muitas vezes a mulher, quando ela está até com ameaça de morte, que ela sofre alguma violência mais grave, ela busca a delegacia e, infelizmente, as delegacias não são ainda preparadas para esse acolhimento. A gente ainda escuta relatos de pessoas, de delegados, de escrivães, que atendem essas mulheres e dizem que volte para casa, isso é coisa de marido e mulher, né? Todo casamento tem isso, e perguntam em caso de estupro que roupa que a mulher estava vestindo, o que é que ela fez para merecer, entre aspas, né, aquela violência física que ela sofreu, mas o que é que você disse que fez com que o seu marido, namorado, companheiro ficasse? Então, existe, infelizmente, ainda esse despreparo, e por isso eu fico muito entusiasmada cada vez que eu inauguro essas procuradorias, porque essas procuradorias elas têm uma equipe, é uma equipe bem pequenininha, normalmente uma advogada, um assistente social e uma psicóloga, mas que a gente dá a formação, através da nossa Procuradoria da Assembleia, dessa equipe. Então, uma equipe que conhece as leis que protegem as mulheres, que sabem como acolher, que sabem quais são os benefícios, por exemplo, a mulher tentar conseguir um Bolsa Família, fazem uma articulação, alguns municípios, com a questão da empregabilidade, de buscar que essa mulher tenha a sua independência econômico-financeira, que a gente sabe que essa dependência é o principal fator que hoje faz com que as mulheres, dentre outros, né, mas a dependência econômico-financeira é, sem dúvida nenhuma, o principal fator que dificulta as mulheres saírem desses relacionamentos abusivos. É a armadilha, né? É a armadilha. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso também. Havia uma expectativa de uma formulação, a criação de uma ferramenta, né, para você mapear esses casos, principalmente de violência política de gênero, né? Nós temos um debate muito firme, principalmente aqui em Fortaleza, mas no interior imagino que o tema seja mais denso, né, seja mais complicado em relação a isso também. Como é que está esse processo? E eu queria que a senhora comentasse também um pouquinho dessa necessidade de debater esse tema no interior, principalmente. Bom, nós acolhemos, uma das funções da Procuradoria, nós temos o núcleo de enfrentamento à violência política de gênero. E nós temos lá as advogadas. Quando a gente recebe essas denúncias de violência, a gente sempre pede o vídeo. Mande o vídeo, um áudio, uma mensagem de WhatsApp, qualquer coisa que possa comprovar. E elas lá, as advogadas, elas analisam, porque a gente sentiu até que existia uma dificuldade das vereadoras entenderem quando é que aquele embate é normal da política, porque ele se daria entre dois homens e ele não está impedindo ou restringindo ou tentando afastar a mulher da atividade dela, que é uma das definições da violência política de gênero. Então, a gente sentia essa dificuldade. Cada vez que tinha ali um bate-boca, uma coisa mais calorosa,
elas vinham dizer, estou sofrendo violência política de gênero. E a gente, por isso, nós elaboramos esse ano um seminário, que a gente trouxe as pessoas do Ministério Público, do Tribunal Eleitoral, para descrever para elas quais são as situações e quais são os canais possíveis de denúncia. E a gente teve algumas denúncias durante essa campanha eleitoral. A violência política ela é especialmente forte com as vereadoras. Eu diria que elas são as que mais sofrem a violência política. E a gente tem acompanhado, nós acompanhamos, fazemos esse atendimento com a psicóloga, já existe também uma articulação nacional, a Câmara de Deputados, a nossa procuradora Soraya, deputada Soraya Santos, ela também faz esse acolhimento, eles ofereceram até um atendimento psicológico esse ano, estão pesquisando, mas é um tema ainda relativamente novo, e a gente busca fazer isso, dar esse apoio, nós buscamos esclarecer, para que as que não sabem que isso existe, né, pudessem saber da existência, porque muitas mulheres ainda não sabem que, por incrível que pareça, que existe a violência política de gênero. Só para complementar, a senhora percebe assim, já uma mudança de comportamento nos políticos homens em relação... Porque você saber que você pode ser punido por algo que eventualmente há pouquíssimo tempo atrás não iria acontecer nada, exatamente, né? Não entraria nem em debate, talvez a gente nem ficaria sabendo de algumas dessas situações. Você já se consegue perceber? Já percebo, até às vezes em formato de ironia, né? Que eles dizem, agora ninguém pode falar mais nada, porque tudo é violência política de gênero, mas significa que eles de alguma maneira estão atentos, mas isso é tão entranhado, né, na nossa cultura, na cultura política. A gente diz isso, que não existe nenhum espaço que a mulher esteja, seja dentro de casa, no trabalho, no transporte público, no elevador, que ela não possa sofrer algum tipo de violência. E na política não é diferente. Deputado, você acha que esses avanços que a gente tem hoje assim, em relação à classe política, em relação sobretudo os homens, no sentido de avanço no sentido na verdade, de dar um passo atrás, né, nesses casos de violência, também tem a ver com a força que o tema, né, assim, a questão do feminino tem ganhado eleitoralmente, né? A gente vê que assim, falava-se muito aquela palavra sororidade, mas assim, para ser bem mais direto, assim, a gente vê uma identificação muito maior das mulheres com as questões relativas às mulheres, a questão da violência foi uma pauta importante, inclusive na eleição de Fortaleza. Você acha que isso também, esse peso eleitoral também dá um empurrãozinho para... Sem dúvida, né? Para uma parte, eu acredito até, eu não olhei isso ainda, mas eu creio que o principal fator da derrota do André Fernandes foram as mulheres. Porque o André, eu creio que ele se preparou muito para ser deputado. Eu acho que na cabeça dele lá atrás, ele não tinha pensado em ser cargo majoritário. Eu creio que ele nunca imaginou chegar tão longe. Eu fiquei absolutamente espantada com o resultado que ele obteve. Então, eu acho que se ele tivesse pensado em ser majoritário, ele teria minimamente se preparado para algumas coisas. Por exemplo, qual é a lógica que tem um deputado votar contra a igualdade salarial entre homens e mulheres? E porque ele conseguiu, com o marketing muito bem feito, impressionante o marketing dele, ele conseguiu colocar todos aqueles absurdos que ele falou no passado, como esfaquear um pedaço de papel dizendo que aquilo era namorada, né, falar uma série de absurdos que ele falou sobre as mulheres, ele conseguiu colocar tudo isso, atribuir a um passado imaturo. Não, isso aí era quando ele era jovem, era garoto. Qual é o garoto que não fez besteira? E os adultos e os garotos se veem naquilo, né? Eu faço muita besteira e os pais, meus filhos fizeram muita besteira. Então, isso aí ele conseguiu, mas as coisas novas, eu acho que isso ficou muito pesado. E eu tenho a impressão que as mulheres foram um dos principais, se não o principal fator que levaram ele à derrota. Por essa consciência, muitas mulheres já não entendem, não aceitam isso, como até o movimento do Ele Não, né, contra o Bolsonaro, já foi uma amostra disso aí. Aí, deputada, é uma análise muito interessante que eu acho que a gente precisa fazer, que diz muito aí da forma,
né? A forma, porque tem, assim, tem algumas coisas dentro do processo eleitoral que são absolutamente toscas, né? Que apareceram na campanha, que nacionalmente repercutiram, enfim, porque são toscas, assim, eu acho que ninguém olha para aquilo ali e, de certa forma, tenta, né, fazer um malabarismo para apoiar. Eu acho que absolutamente ninguém faz isso, mas diz muito sobre a forma como aquilo é feito. A partir do momento que esse campo mais à direita, mais extremado, ele conseguir assentar essa forma, como é que a esquerda fica? Assim, qual, né? Porque em algum momento ele, assim, vai se chegar a um formato mais ideal. Eu acho que nós já temos algumas figuras que conseguiram fazer isso aqui no estado. Por exemplo, o próprio Capitão Wagner se aproximou mais de um campo, mais das mulheres, né? Desse eleitorado. Mudou um pouquinho o discurso. Mudou o discurso, né? E aí como é que fica a esquerda? Como a esquerda ganha esse espaço novamente? E as mulheres não foram só decisivas nesse processo eleitoral, elas deram a vitória ao Lula também. Sim. no último pleito presidencial, né? Aí eu acho que é uma reflexão importante da gente fazer. Eu creio que, infelizmente, ninguém tira a próxima eleição da direita. Pelo movimento que a gente está vendo, A próxima eleição presidencial? A próxima eleição presidencial. Eu estava... Nos últimos 2 dias, eu fiquei muito debruçada sobre o projeto, o pacote do Haddad. E eu vi que esse é um pacote que ele está direcionado para prejudicar aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Porque foi anunciado, por exemplo, a história da isenção para quem ganha até R$5.000 ou até a taxação das pessoas que ganham acima de 50 mil, que é uma coisa muito difícil, porque ninguém tem 50 mil na carteira assinada. As pessoas que ganham 50 mil, elas ganham de investimento, de aluguéis, que são coisas que nem sempre o governo consegue pegar com facilidade, de lucros e dividendos que não são taxados. O que é que vai passar? Né? Que o Lira já disse que imposto, isenção vai ficar para o ano que vem. E o que vai passar esse ano são as restrições ao BPC. Eles estão focando muito nessa história de fraude, dizendo que houve um crescimento estranho. Mas se você for observar a curva do BPC, você vai ver que ele vinha crescendo, porque, na verdade, o número de idosos no nosso país, no Brasil, está envelhecendo, e o número de pessoas com deficiência que sabem hoje do BPC também é cada vez maior, pessoas que têm conhecimento desse benefício, e o Bolsonaro congelou. Ele dificultou muito a entrada, até inclusive com esse discurso de combate à fraude. Mas a gente que anda um pouquinho e conversa com as pessoas, eu sou uma deputada que está toda hora em eventos, enfim, eu gosto mesmo de conversar com as pessoas. A gente escuta muitos casos de pessoas que têm direito ao BPC pelos critérios e não conseguem acessar. O INSS simplesmente nega. Então, assim, o que está garantido para esse pacote agora? Vai ser uma redução progressiva do abono salarial de quem ganha 2 salários mínimos para até chegar a 1,5. Acrescentaram algumas pessoas da família, porque para você conseguir o BPC, você tem que somar toda a renda da família, dividir pelo número de pessoas que moram na casa. Se obtiver aí um valor de cerca de R$350 por cabeça, que é um valor... Ninguém vive com R$350 por mês. Essas pessoas que vão ter direito ao BPC. Então, eles alteraram, para além desse discurso do combate à fraude, sim, aí dizendo aqui, por que que eles estão atribuindo à fraude? Por que cresceu demais o número de BPC no governo Lula? Porque houve um represamento no governo Bolsonaro. Você vai observar a curva, ela é crescente, no governo Bolsonaro ela fica reta, e no governo Lula ela sobe mais do que ela vinha subindo, porque existe hoje um represamento de pessoas que teriam direito e não conseguiram no governo Bolsonaro. E essas pessoas vão ser atingidas não só por esse combate à fraude, entre aspas, porque eu digo que isso não é fraude, mas também com uma dificuldade dos critérios. Desde pedir que as pessoas façam biometria, a gente tem ainda um percentual muito grande de pessoas que a gente chama de excluídos digitais, que não têm acesso a essa informação, que não sabem aonde fazer essa biometria.
Enfim, são vários fatores que eu creio que essa economia que eles estão esperando no BPC virá às custas de não combate à fraude, mas da dificuldade das novas restrições que o governo está impondo ao BPC. E é uma das populações que são eleitoras do Lula. E mais vulneráveis, da esquerda, né? exatamente. O benefício de prestação continuada, ela atende as pessoas mais vulneráveis, assim, das vulneráveis às mais vulneráveis. As mais vulneráveis. Por então, causa desse critério aí de renda abaixo de cerca de R$353. E você observar também, outra alteração foi a mudança do salário mínimo. Que ele, acho que foi até uma coisa que o Lula colocou, né, recentemente, que o salário mínimo, para ter o ganho real que não vinha tendo nos governos passados, Temer, Bolsonaro, ele ia ser corrigido pela inflação, mais o tanto que o país crescesse, né, o crescimento do PIB. E o que é que eles fizeram agora? Ele vai continuar a ser corrigido pela inflação, mas o ganho real do salário mínimo ele vai ser restrito a 2,5%. Então, eu até vi também esse estudo de um economista que mostrou que se fosse esse o critério de corrigir o salário somente pela reposição salarial e 2,5% de acréscimo de ganho real, o salário hoje, desde do 2003, do governo Lula, ele seria de menos de R$1.000. Então, é uma coisa que vai, sim, a longo prazo, fazer com que o nosso salário, que já é um dos mais baixos da América Latina, fique ainda menor. A senhora acredita que essa junção de fatores que a gente deve repercutir muito ano que vem, né? A gente deve sentir muito ano que vem, vai, assim, a direita vai ficar com essa vaga aí? Eu creio que o Congresso não passará essas duas medidas do pacote que o Haddad, né, propôs aí da isenção dos 5 mil, acho que não passará. No máximo, se eles aprovarem, vão aprovar um negócio picadinho, sabe? Vai chegar a 2.500, a 3.000, a 3.500, até chegar em 2.000 e não sei quanto, com essa isenção de R$5 mil, na melhor das hipóteses. Bacana. Eu acho que a gente podia entrar, já que a gente estamos falando aqui de eleições, de possibilidades, eu queria que a gente fosse para esse tema de Sobral, né? Que a gente tocou nesse ponto aí e tudo. A gente teve uma eleição aí que a candidata de vocês, apoiada pelo grupo, que era a Isolda, acabou saindo derrotada. E a senhora fez uma denúncia que até viralizou e tudo, em relação ao Oscar, né, da situação dele, né, de que ele teria uma aposentadoria, afastado do trabalho por um quadro de saúde que impediria ele de assumir essas funções. Como é que está essa questão? Ela foi para o TRE? Tem algum encaminhamento? Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público, até porque nas leis brasileiras, né, existe essa coisa que tudo com 5 anos prescreve. Então, a gente foi para o Ministério Público eu não sou especialista, mas segundo as pessoas que me orientaram, seria uma outra maneira de você conseguir esse ressarcimento. Eu busquei muito falar isso, porque uma das coisas que a gente falava é que, para mim, claramente, o grupo dos Rodrigues, eles usam a política para enriquecer. Por que eu estou dizendo isso? Observar o patrimônio deles e, às vezes, que eles votaram contra o povo, né, notadamente o deputado federal, votou a favor de mulheres grávidas trabalharem em lugares insalubres, como foi aprovado na reforma trabalhista, votou para aumentar a idade dos aposentados, fazendo com que os nordestinos, especialmente que têm uma expectativa de vida muito baixa, praticamente não consigam se aposentar. Então, ele votou a favor da reforma trabalhista, que tirou vários direitos dos trabalhadores, que permitiu a criação desse trabalho intermitente. Enfim, são uma série de votos que ele deu contra a população, e a gente sabe como é que são as negociações. Eu sou do meio político, a gente sabe como é que se dão essas negociações lá em Brasília. Então, eu fiz essa denúncia porque eu acho que ela mostra muito do caráter da pessoa. Uma pessoa riquíssima, que inclusive usa a fortuna do UNITA, que teoricamente deveria pertencer em benefício próprio, que faz uma fraude numa aposentadoria para ganhar o salário de R$5 mil. Quer dizer, imagine o que essa pessoa não fará com um orçamento de R$1,4 bilhão na nossa Sobral.
O que me preocupa muito é isso, é que eles usem a prefeitura para fazer negócios. Que a gente tem visto aí, por exemplo, o Tarcísio, que está privatizando, fazendo uma privatização velada das escolas de São Paulo, né, terceirizando a administração. Acho que o Paraná também, o governador Ratinho fez. Um pouco disso também o João Campos vem fazendo em Recife, que é delegando a administração das creches públicas para associações. Isso eu vejo como uma oportunidade de tanto usar o dinheiro público para fazer política, porque isso muitas vezes é sem critério nenhum que são escolhidas essas associações, como também uma maneira de passar dinheiro público através da precarização dos serviços das creches. Sobral é uma cidade que presta um serviço de excelência na educação. Nós temos quase 1.200 cuidadores para crianças especiais que estão incluídas dentro da nossa rede. Se você for visitar o material escolar da rede pública de Sobral, é de primeira, é igual a das escolas particulares, tanto que a gente já vê muitas pessoas com um nível de renda que antigamente contratariam escolas e creches particulares. Hoje você vê carros bons pegando crianças na escola na hora da saída. Então mostra que e eu tenho muito medo disso, que pessoas que tenham essa capacidade de dizer que tem Alzheimer para receber uma aposentadoria de R$5.000, fiquem imaginando o que eles não farão para, né, conseguir obter algum tipo de ganho financeiro através da Prefeitura de Sobral. Quando ela fala, quando a deputada fala a família Rodrigues, não sou eu, viu? Eu sou o Rodrigo, mas é outro Rodrigues, né? Rodrigues. Deputada, qual a avaliação que vocês fazem do resultado, assim, o que deu errado? Porque, assim, Sobral tem algumas questões, né? Eu acho que teve a taxa do lixo, que pegou bastante. Também tá há muito tempo, né? É um grupo político que está há muito tempo na gestão de Sobral. O Ivo, ele fala mesmo, né? O seu irmão Ivo Gomes, atual prefeito de Sobral, ele fala mesmo algumas coisas e isso acaba incomodando também. Mas dessa gama de coisas, o que vocês acham que de fato pegou para a não vitória da Isolda lá? Eu acho que você elencou aí já as principais coisas, né? A taxa do lixo, sem dúvida, foi um fator que impactou muito negativamente. O cansaço mesmo, são 27 anos. A nova geração, a gente via muito a juventude falando, esses Ferreira Gomes estão aí há muito tempo. Já as pessoas mais velhas, que viram a Sobral como ela era antes do CID, as pessoas não são são mais fiéis, digamos assim, né? Elas entendem que os problemas de Sobral, claro que existem problemas que a prefeitura pode resolver, mas eu acho que hoje os principais problemas de Sobral não estão ao alcance da prefeitura resolver. E o adversário, o Oscar, ele se aproveitou muito disso, de falar que vai resolver a questão da violência. A prefeitura tem muito pouco a fazer, e eu digo até, sou capaz de dizer que muito do que a prefeitura poderia fazer, o Ivo já estava fazendo, essa questão de iluminar a cidade, de criar atividades culturais para movimentar, porque ruas escuras, com praças quebradas, são ambientes mais propícios. O Ivo construiu, acho que quase 110 praças, ele vai entregar ao longo desses 8 anos. Equipamentos esportivos, como a Vila Olímpica, são 2 em Sobral. Muitos parques que têm quadras de beach tênis, que têm areninhas. Enfim, são coisas que indiretamente você faz, mas o problema de Sobral hoje, como do Ceará, a questão da violência hoje, ela se dá muito pela disputa de facções criminosas. E isso não está ao alcance da prefeitura conseguir. Um outro problema que as pessoas viam muito, estavam bastante satisfeitas, isso aparecia nas pesquisas, a questão da saúde. Sobral tem uma atenção básica premiada, de redução da mortalidade infantil, de redução da gravidez na adolescência, de redução da mortalidade materna, né, no parto. Mas Sobral enfrenta a questão das filas de cirurgia, da dificuldade de acesso aos tratamentos oncológicos, que inclusive o Ivo melhorou muito. A Santa Casa, que as pessoas cobram muito do prefeito, ela não é um equipamento municipal, ela atende 55 municípios da região, bem como o Regional Norte.
E o Ivo comprou um novo hospital para a Prefeitura de Sobral, com a parceria com o governo do estado, e vai inaugurar por esses dias. É um hospital que atendia a rede SUS, mas era administrado particular, né? Ele agora passou a ser um equipamento público, já está funcionando, né? Não foi inaugurado porque está com uma grande reforma em outra ala para ampliar. Mas ele passará a atender, pela nossa lei, 55 municípios. Então é muito difícil você conseguir, dentro de Sobral, dar conta de hospitais que têm que atender 55 municípios, que praticamente nenhum município tem os serviços que a rede de Sobral presta. E as pessoas não conhecem essa divisão. E foi prometido desonestamente, torço para que ele resolva, mas eu acho impossível, pelo que eu conheço da rede. Foram promessas que não serão cumpridas porque são impossíveis de serem cumpridas. O subfinanciamento do SUS é um problema grave, né? A Santa Casa não recebe os repasses que são necessários para prestar o serviço que ela precisa prestar. E a questão da segurança, pelo que eu falei aqui. Aliado a isso, a gente teve problemas de marketing. Eu acho que o nosso marketing passou 30 dias para fazer a denúncia de que o Oscar tinha uma aposentadoria fraudulenta. Então, assim, isso chegou muito ao conhecimento das pessoas pelas minhas redes sociais, que tem as limitações, porque um programa eleitoral ele alcança um número bem maior do que a minha rede social, que é relativamente pequena. Essa informação já tinha ali no comecinho, assim. Todo mundo sabia, desde a eleição passada, e ele chegou ao desplante de pedir, porque ele não compareceu. Quando foi feita na eleição passada a denúncia, o governo do estado suspendeu o benefício. Ele chegou ao absurdo de pedir para restabelecer essa aposentadoria. Um homem riquíssimo, que tem carros importados, que mora numa mansão, enfim, que tem um padrão de vida que nada que é roubo é justificável. Mas uma pessoa, inclusive por lei, uma pessoa que rouba um pedaço de frango, um filé de frango no supermercado, ela é perdoada pela justiça. Por isso que eu faço essa comparação. Mas uma pessoa que é milionária, que tem centenas de milhões de reais de patrimônio, fraudar uma aposentadoria para receber 5 mil reais da Previdência do governo do estado do Ceará. É inaceitável. Isso mostra muito do caráter dele. Ele teve um episódio também que vocês se encontraram, acho que foi no dia da eleição, não foi isso? Assim, você viu ali com uma tentativa de intimidação, uma coisa do tipo? Mostra um pouco a agressividade dele, né? Vocês viram que ele bateu no meu ombro várias vezes. É um desrespeito às mulheres. Eu vejo muito... Enfim, essas coisas que são aceitas pela nossa sociedade, que é o homem, quando chega numa certa idade, troca a mulher por uma mais novinha. Eu acho que isso é uma coisa que é muito aceita mas eu entendo isso como um desrespeito e uma desvalorização às mulheres. E ele é uma pessoa muito agressiva. E eu acho que aquele momento mostrou isso, uma agressividade que ele tem e um desrespeito. Ele foi muito blindado, digamos assim, durante a campanha, porque se você observar as entrevistas de rádio, o filho dele falou muito mais do que ele, a vice dele falou muito mais do que ele, porque ele é uma pessoa que, quando é dado um microfone na mão dele, ele fala muita bobagem. O deputado queria pegando nesse um ponto que você falou da eleição, que foi dessa questão, você citou dois problemas aí que a cidade tem, né, na verdade, mas que não necessariamente o município tem uma capacidade, né, assim, de providenciar uma solução. Um deles é a segurança pública, que foi também um dos temas debatidos aqui, e o outro a saúde, que a gente debateu, e a gente está debatendo mais ainda em Fortaleza, porque está no meio dessa crise. São questões que elas têm muita... o governo do estado ele tem um papel muito importante na gestão dessas áreas, na solução possível desses problemas, né? Assim, o governo do estado ele é de um grupo político do qual a senhora faz parte, e assim, seu irmão foi governador por 2 gestões, depois teve 2 do Camilo, agora estamos no do Elmano, assim. Como é que você avalia essas políticas nessa área de segurança e de saúde, né? Que, enfim, o estado, como você não dá para você, a senhora coloca, não está tudo maravilhoso em Sobral, dessas 2 áreas. Como é que você avalia essa gestão que esse grupo tem feito ao longo desses anos? Bom,
Bom, eu acho que os avanços que a gente teve aí são visíveis, né? O Ceará, notadamente na área da educação, é famoso internacionalmente como Sobral, mas a gente tem certos problemas que eu creio que eles deveriam ser mais atribuídos ao governo federal do que ao governo do estado. Por essas questões aqui que eu citei, né, de passagem, a questão do subfinanciamento do SUS. Você vê, eu acabei de citar aqui também a questão do Hospital de Sobral. Nós vamos ter um hospital que hoje, ele já está funcionando, como eu disse para vocês, cerca de 50% dos pacientes que são atendidos lá são de outros municípios que não de Sobral. Então, assim, a Prefeitura de Sobral não tem condição de pagar, e nem pode, de pagar para o paciente que merece, que pela nossa lei é obrigado, o hospital é obrigado a atender pela lei do SUS, mas o povo de Sobral não tem nada a ver com o doente de Frecheirinha, de Irauçuba, de Massapê, e, assim, quero deixar bem clara a minha solidariedade a essas pessoas. Mas esses equipamentos, eles precisam ter um cofinanciamento. Por isso, porque o município também não paga. É bem difícil os municípios repassarem para a Prefeitura de Sobral esse valor que a Prefeitura gasta com os pacientes de outros municípios. Então, isso tem que ser cofinanciado pelo Estado. Mas eu acho que o Estado também não tem, porque no governo Cid foi muito expandida essa rede, que ela praticamente não existia em todo o interior do estado do Ceará. A gente não tinha nenhum hospital de terceirizado, que a gente chama, que fazem cirurgias de alta complexidade, terceirizado não, terciário, que fazem cirurgias de alta complexidade no interior do nosso estado. E aí o Cid inaugurou primeiro o do Cariri, depois o de Sobral e no final inaugurou o de Quixeramobim. Esses hospitais são muito caros, porque assim, o de Sobral tem salvo muitas vidas, ele realiza cirurgias neurológicas, né, de AVC, de alta complexidade, tem os aparelhos lá de primeiro mundo, por isso eles são muito caros. E o SUS repassa um valor que é insuficiente. Então, acaba que o município não tem perna, o governo não consegue porque é muito caro, e o Cid criou 21 policlínicas, que são equipamentos que atendem, ele deixou uma em cada microrregião, né? Dividiu o estado em 21 regiões, todas as microrregiões ficaram com uma UPA, uma policlínica, um centro de especialidade odontológica e os hospitais regionais, né? Que são esses 3 que eu citei, que o Camilo construiu mais um. Então, essa rede é muito cara e são necessárias essas parcerias, que elas nem sempre vêm. Existe uma divisão errada no Brasil dessa questão dos impostos. Nós pagamos imposto, os pobres e classe média bem mais do que a classe superior, mas a maior parte desses impostos vão para Brasília. E a gente precisa os estados ficarem lá de pires na mão, os municípios, pedindo para que esse dinheiro retorne de alguma maneira para o nosso estado, o que não ocorre. E ainda teve o processo do pós-pandemia, né? Na pandemia, essas redes se viram como base, a gente viu no Ceará que esses insumos eram enviados para esses polos, né? Sim. E aí você conseguia ter um atendimento da população, mas também ficou uma estrutura que é cara, né? Muito cara, muito cara. Perfeito. Você queria... Não. Posso mudar de assunto? Eu queria falar um pouquinho, deputada, Delano fala um pouquinho, né? É mais direto, né? Deputado, queria falar um pouquinho desse processo de escolha da nova mesa diretora da Assembleia, que, assim, teve uma novelinha antes, né? Que a senhora participou também, Participou de alguns episódios. Participou de alguns episódios importantes, né? A gente teve ali, pelo que foi falado, e aí depois não ficou muito bem esclarecido o que era, né? Uma certa rusga entre o senador Cid Gomes e o governador Elmano de Freitas, né? A senhora até deu uma declaração para a gente dizendo que realmente existia um incômodo com essa concentração de poder ou concentração de decisões. E aí eu queria que a senhora falasse se nas mãos desse grupo político, do PT, ou na figura do governador Elmano de Freitas, especificamente, como é que fica isso, e o saldo disso, né, com a eleição, com a oficialização do deputado estadual Romeu Aldigueri, que assume a partir de fevereiro do próximo ano. Não, eu não acho que isso era do governador Elmano, não. Eu nem vejo ele assim com esse perfil. Acho que era mais a cobrança do PT no geral, né, enfim, de ter esse cargo. É natural
que o governador queira na presidência da Assembleia uma pessoa de confiança dele, né, que tem um alinhamento, porque se a Assembleia resolver atrapalhar, a vida do governador atrapalha muito, nada passa. Uhum. Então, assim, é uma coisa natural mesmo que ele tenha que ter uma pessoa que seja alinhada, mas eu penso, eu disse isso algumas vezes, né, que existia mesmo essa concentração de poder no PT. Eu acho que você tem um grupo, outros partidos, né, fazem parte, e é necessário pelo menos que haja uma escuta, que eu acho que nem isso estava havendo. Então eu vi que eu acho que o governador Eumano reconheceu isso e, enfim, partiram para esse diálogo. O deputado Romeu foi uma escolha dele, porque ele uma escolha, digamos, um consenso, né? Uhum. Porque, pelos motivos aqui que eu falei, e acho que é um nome que veio mesmo pacificar. Ele consegue preencher essas lacunas. A senhora, muito ficou o questionamento depois se essa escolha do Romeu seria uma vitória do Cid, né? Ou se não, se foi um nome encontrado ali como meio termo pro Eumano. Como é que a senhora avalia isso? Foi uma vitória do Cid, a escolha do Romeu? Eu vejo que ele foi escutado. E eu acho que isso, de certa maneira, é uma vitória. Vitória, entre aspas, porque eu acho que era assim que deveria ter sido feito, desde o começo. Eu acho que se você tem um grupo, como eu disse aqui, né, as pessoas têm que ser escutadas. E é muito... Já que até ontem nós éramos um grupo só e voltamos a ser, existiu esse racha na campanha... acho que o Cid, eu concordo com ele, não via nenhuma dificuldade de obter um nome que atendesse a todo mundo, né? Pessoa de consenso mesmo, como foi feito. O deputado, você acha que a briga dentro do PDT, né, aquela disputa interna que teve, assim, acho que ano passado, sobretudo, passou-se muito tempo nisso, o Cid, sim... o que a senhora se concentrou na Procuradoria da Mulher, o Cid se concentrou na confusão do PDT. Se isso prejudicou, de certa forma, aí eu falo desse grupo mais restrito, no sentido assim, o Cid Gomes, a senhora, esse grupo mais os pedetistas, né, que na verdade ainda estão lá. Você acha que prejudicou vocês nesse sentido? Assim? Porque, por exemplo, me parece que o outro grupo, a outra parte do grupo conseguiu se mexer mais, aí estou falando do PT, né? Estou falando de outros partidos também que chegaram. Você acha que essa disputa interna prejudicou vocês? Sem dúvida, prejudicou. Para começar, dividiu a nossa bancada, né? A gente tinha a maior bancada, talvez, não sei se o PSB, não sei ainda como é que vai ficar, mas a gente tinha disparado a maior bancada. E, para começar, 3 ficaram do lado de lá, né? Então, sem dúvida, foi um enfraquecimento. Essa briga é muito desgastante. O fato de você ter que mudar de partido, tudo isso são coisas que enfraquecem mesmo. E essa briga ainda tinha uma questão também que tem um componente que é difícil, que é um componente, imagino, e aliás, você até já falou disso, que é um componente pessoal, né, também, porque tinha um racha que não é só um racha partidário, mas também tem ali a questão familiar. Um atrito entre o Cid e o Ciro, né? Sim, sim. Como é que tá essa relação hoje? Assim, tá mais pacificado? Pacificado eu diria que tá, porque tá mais calmo, mas o Ciro, ele foi muito ferido, não só por essa questão, por outras questões. Uma coisa que me incomoda muito são as pessoas associarem quem critica o governo Lula ao fascismo, né? Isso não acontece só com o Ciro, não acontece com todo mundo que critica. O Ciro apoiou o prefeito de Juazeiro, e já desde o começo as pessoas diziam, tá apoiando o candidato do União Brasil e tal. Aliás, acho que ele até Podemos, né? Mas ele apoiou... O Gleidson Bezerra. Ele apoiou o Bolsonaro, né, na última eleição. Mas o União Brasil faz parte da base do Lula. Então, assim, é uma agressividade que é muito direcionada a ele, porque o Ciro... Eu sem medo de dizer, nem vou ser modesta nessa hora, não, mas eu acho que ele é o quadro nacionalmente mais preparado para dirigir o Brasil. Claro que o político ele precisa ter outros fatores, né, que o Ciro, infelizmente, não conseguiu alcançar, mas ele, pessoalmente, não existe até hoje uma pessoa que estude o Brasil e que continue estudando. Não sei se vocês assinam, ele faz aí uma newsletter
que é um raio-x que ele faz sobre o assunto da semana, que é impecável. Ele abrange todos os aspectos, sempre com críticas e sugestões, muitas vezes calculando o custo, dizendo de onde é que se poderia tirar esse dinheiro. Então, eu acho que isso fere muito você ser taxado de uma pessoa, de bolsonarista, de fascista, os adjetivos que se usam, quando ele está fazendo uma crítica legítima. E eu acho, eu disse isso outro dia num pronunciamento na Assembleia, não é a pessoa que critica que vai... Eu disse aqui no meu prognóstico, né, que eu acredito que a direita vai vencer a próxima eleição. Mas o culpado disso, entre aspas, não será a pessoa que denunciou, mas as atitudes que a pessoa fez. Esses exemplos aqui que eu citei sobre o BPC, é isso que vai levar o desgaste na base. São aquelas pessoas que são hoje os eleitores do PT, do Lula. E por esse pacote serão elas as mais atingidas. O deputado, não vou entrar numa conversa, numa questão pessoal, mas até quase, assim, a gente tem falado sempre da questão do Cid e do Ciro. Como é que é a sua relação com o Ciro? Eu não briguei com nenhum dos meus irmãos, não. Mas às vezes o Ciro não entende muito por que é que eu estou na base do governo. Uhum. Entendi. E aí, pra gente continuar falando um pouco de briga ainda, e aí, vocês vão sair do PDT? O que está faltando para a verdade esse... Pois é, você sabe que desde que saiu a decisão, eu não conversei com o Cid ainda. Assim, pessoalmente, né? Conversei por telefone. Mas vou perguntar para ele qual é o plano, se é ainda sair esse ano. Sinceramente falando, não perguntei. Mas eu acredito que nós vamos fazer um evento aí, migrar. Uhum. Vamos ver quem... Não sei se todos vão, acredito que não. Mas vamos migrar para o PSB. O PDT, de fato, fica difícil, né? Porque a gente viu uma tentativa de realinhamento, né? O próprio presidente nacional, André Figueiredo, apoiou o Evandro aqui no segundo turno, né? Vem fazendo esse movimento também na Assembleia. A gente fez uma cobertura da mesa diretora e entrevistamos, até o Felipe Barreto, nosso repórter aqui, entrevistou o Cláudio Pinho, que falou: eu não sei se o PDT fica na base ou fora da base, mas eu vou ficar no PDT. Inclusive, existe a possibilidade de haver uma fusão, né? Ou uma federação, a federação. Não sei. Ou uma fusão mesmo. Então, vai ser engraçado. Você sai, no fim, se junta de novo. A gente não sabe muito qual é o futuro. Mas eu não vejo assim... Eu me dou muito bem. Por coincidência, os três ali da oposição sentam do meu lado. O Antônio Henrique do meu lado mesmo. Cláudio Pinho na cadeira seguinte. Então, e o Queiroz, né? O Queiroz, um pouquinho mais longe. Me dou muito bem com eles. No dia a dia ali, eu fico mais conversando com eles. A gente se dá muito bem. E, para mim, não teria nenhum problema em juntar todo mundo de novo. Acharia ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta dentro desse assunto ainda. Logo no processo eleitoral, teve uma fala que eu acho que te magoou, se eu não me engano, não sei se foi do dia 6, agora eu não me recordo, né? Mas que a senhora sai em defesa do Ciro, e aí tem uma aspa que eu acho interessante, vou trazer aqui. O Ciro tinha todos os projetos muito mais à esquerda do que os do próprio Partido dos Trabalhadores. E aí corrobora com isso que você está falando agora, dos projetos em si, do projeto de governo, né, do projeto para o Brasil. Mas aí politicamente você vê que o grupo do Ciro, né, do Roberto Cláudio, o Gardel Rolim, o presidente da Câmara Municipal, eles no segundo turno apoiam aqui o André Fernandes, que é o extremo oposto, né, dessa esquerda programática aqui, de projeto programático. Como é que a senhora calcula aí esse, não sei se considera um erro, né, estratégico, mas como é que é possível juntar esse PDT, né, talvez com o PSB dentro dessas ideias tão diferentes? Assim, diga de passar, eu não apoiaria o André, até por essas questões aqui que eu já falei, né? Especialmente em relação à causa das mulheres. Mas eu não acredito nele, eu acho ele uma pessoa despreparada. Eu acho, inclusive, outras coisas que a gente escuta nos bastidores, mas que eu não posso dizer porque eu não tenho prova. Mas a gente vai querer saber, um off. Em off eu digo. Mas, assim, não
não acredito nele, ele é um garoto, eu acho que muito despreparado, ele conseguiu aí um discurso superficial, né? Tem essa coisa do discurso do senso comum, que você fala aquelas frases de efeito, mas se você chamar para um podcast para ele discutir, detalhe mais como é que é essa sua proposta, quanto é que custa, de onde é que vem o dinheiro, qual é o orçamento que a prefeitura tem hoje para isso, né? Eu acredito que ele não passaria num teste como esse. Mas, de certo modo, eu consigo entender como é que se diz? A decepção com o PT, notadamente do governo federal. Eu vejo assim com uma tristeza gigante a oportunidade que o Lula está jogando fora. E a iminência da gente entregar esse país na mão da direita. Você veja o Tarcísio, o que é que ele está fazendo em São Paulo, que as pessoas dizem, não, o Tarcísio é um Bolsonaro moderado. O Tarcísio está vendendo tudo. Você dizer... privatizar a Sabesp, que é a empresa lá de saneamento básico, né, de água e esgoto de São Paulo. Para quem privatizou lá nos anos 90, ok. Mas hoje, se você quiser minimamente se informar, você sabe que tem cerca de 300 cidades grandes aí da Europa que estão reestatizando essas companhias, que é o que a gente está passando agora. A Enel, Coelce, que foi privatizada lá no comecinho dos anos 90, o que aconteceu? Encareceu o serviço, piorou a qualidade, né? Enfim, não houve a promessa de investimento, de melhora de serviço, até de baratear a tarifa. Ocorreu exatamente o contrário. Eles não respeitam a tarifa social, que é essa que para as pessoas de baixa renda. Enfim, os problemas com a Enel, eu participei da CPI, são pessoas morrendo eletrocutadas, crianças de 7 anos que morreram por falta de manutenção, que caiu um fio em cima, os funcionários morrendo por falta de equipamentos de segurança, o Ceará, empresas indo embora do nosso estado porque a Enel não investe. Então, assim, os problemas são enormes e daqui a uns anos São Paulo vai passar por isso. O serviço de esgoto e água de São Paulo vai encarecer, vai piorar, e as pessoas vão pagar, né, por esse preço. E o Tarcísio teve, pela configuração da privatização que ele fez, cerca de 4 bilhões de reais que ele disse para quem que ele queria mandar. Então, você imagina quantas pessoas grandes ele não comprou, comprou entre aspas, né, porque é um dinheiro, entre aspas, legalizado, é uma coisa que não deveria acontecer, mas que ninguém fala disso aqui no país, porque a imprensa... Hoje, todos os grupos de imprensa, UOL, Folha, Globo, essas pessoas têm esses grupos, outros negócios no mercado e tal, que ganham com essas privatizações, esses fundos que ele foi privilegiar. Então, assim, ele vem com o respaldo dessas pessoas muito ricas e vem para vender tudo. Ele vai vender Petrobras, ele vai vender Caixa Econômica, com essa desculpa de que não tem dinheiro para as coisas. Que precisa diminuir a dívida para ter mais dinheiro para investir. Que é o conto que se fala, que se usou para vender desde a Vale, lá nos anos 80, com o Fernando Henrique, nos anos 90. Então, assim, é isso que vai acontecer. E nós temos um governo de esquerda que poderia estar mexendo em uma série de coisas. Existe uma pessoa muito interessante, não sei se vocês conhecem, que ela chama Maria Lúcia Fatorelli, que há mais de 20 anos ela estuda a dívida brasileira. E ela já foi chamada, inclusive, para outros países. E ela descobriu, se não me engano, no Equador, 70% da dívida do Equador não era legítima, era fraude. E ela cita várias coisas aqui no Brasil, várias fraudes que aconteceram no passado, desde pegar títulos podres, que é como se dissesse que eram dívida que tinha caducado, entre aspas, que o país não precisava pagar. E eles esquentaram esses papéis, inclusive usaram para comprar a Vale do Rio Doce. Vendeu-se a preço de banana com títulos recebidos podres. Então, assim, tem uma série de caminhos que o PT poderia... que não precisa de Congresso, porque o discurso agora é que, com esse Congresso, né, tudo... vamos taxar os ricos, não passa. O Lula está fazendo o que pode. Esse fazendo o que pode, né, não será o suficiente. Porque a violência está explodindo, porque a fome está aí, ela foi reduzida, mas existe 15 milhões de pessoas que ainda estão passando fome, porque as facções criminosas estão dominando o nosso país. Enfim,
pela informalidade, nós temos aí acho que, se eu não me engano, são 130 milhões de brasileiros que trabalham, somente 45 têm carteira assinada. Ou seja, a maioria, quer dizer, essas pessoas no futuro não vão ter direito a uma aposentadoria. Então, é uma janela de oportunidades. Aqui no Ceará também é mais de 50%, né? É uma janela de oportunidades que o PT, o Lula, está perdendo e que o próximo que vier não fará nada disso que ele poderia. Porque, assim, de um governo de direita a gente não espera nada. E é por isso que eu critico. E eu critiquei muito Bolsonaro, mas eu vou criticar o Lula também. Porque talvez mais ainda, mas não mais não, porque o Bolsonaro é fora da curva. Mas vou criticar tudo aquilo que eu achar errado. Porque exatamente mais ainda lamentando que, a continuar dessa maneira, ninguém toma essa eleição em 2026 da direita. Perfeito. Delano, posso? A gente está caminhando aqui para o final. Nós temos um quadro, deputada, que é o Qual a Sua Opinião Sobre, que a gente vai colocar aqui na tela alguns nomes ou temas para a senhora comentar brevemente. Aí, enquanto a produção vai ajeitando aqui, não era para ser agora não, calma. Eu tinha mais uma perguntinha só, rapidinho mesmo, que eu acho que é interessante, aí depois a gente começa o quadro. Dentro desse processo, né, de escolha da mesa diretora, um dos temas que foi falado, né, foi a vaga no Tribunal de Contas aqui do Estado, TCE Ceará, e o nome da senhora foi colocado, né, nos bastidores, a gente colocou. Queria saber da senhora se de fato existe uma possibilidade, zero, é só falácia do... O povo adora me colocar. Até o Roberto outro dia me colocou como secretário do Evandro. Não, nunca existiu isso, não. A vaga será indicação do governador Eumano e com certeza não faço parte do escopo de pessoas que ele pode escolher. A senhora já saberia, né? Não, assim, é a possibilidade zero mesmo. Pois pronto, vamos começar aqui o quadro Qual a Sua Opinião Sobre. A gente vai ver aqui na tela alguns nomes ou figuras para a senhora comentar brevemente o que a senhora acha, né? Eu gosto do governador Eumano, eu estou confortável na base. Em relação a Sobral, ele ajudou muito nesses 2 anos que eu estive. Assim, eu posso dizer que tudo que eu pedi, ele deu, então... Gosto. Vamos pro próximo. O Sarto, gente, eu tenho tanta dificuldade de falar mal dos é porque eu não entendo essas pessoas como inimigas, né? Mas a senhora pode falar bem também. Mas eu acho que o Sarto se perdeu um pouco, especialmente no começo do governo. Acho que teve uma hora que ele começou a tentar tomar pé da situação e já não deu mais. Mas pessoalmente não tenho nada contra ele. Oposição na Assembleia Legislativa. Quem é que tá ali? Só um? Não, ali é a imagem meramente ilustrativa, né? O assunto é oposição na Assembleia Legislativa. Agora que eu vi, gente, olha aí. Gente, eu me dou bem com a oposição também. Eu não tenho, assim, ninguém na Assembleia que eu diga assim, eu odeio, não converso, não suporto. Não, eu me dou bem com todos eles. Eu acho que eles fazem o que podem, né? E o que podem. É muito difícil ser oposição. 9 de 46, né? Coitados, os pobres bem que tentam. Mas conseguiram 2 vagas importantes, né? Assim, uma vaga de titular, né? Outra Sim. De vogal, né? É importante, né? Nessa maioria que tem, fica até feio esmagar assim, as pessoas. Eu acho que tem que ser um pouquinho eclético, e até porque eu acho importantíssima a oposição. Eles trazem muitas coisas que às vezes eu não vejo. Então eu acho muito legal. Essa posição que você ocupa, né, na Procuradoria da Mulher também, acho que ela promove um diálogo também com essas figuras da oposição, né? Acaba que tem um grupo ali no sentido das parlamentares mulheres, delas enfim, que driblam um pouco essa questão dos partidos, né? Nas mulheres lá só tem a Silvana, né? Doutora Silvana. Da oposição, sim. Isso. Esse eu sou suspeita. Gente, se existisse um fã-clube do Ciro, eu com certeza ia ser presidente. Eu sou muito, muito mega fã dele. Eu acho assim... Lamento muito, como irmã, claro, mas mais ainda como brasileira,
que o Ciro não tenha conseguido ser presidente do nosso país. Eu tenho certeza que ele faria uma administração revolucionária. Até Só- tem, eu acho que o fã-clube, viu? É. Cirão da Massa, né? Tem uns Tem vários, Tem tem vários. vários. Time do Ciro tem um bocado. Só lhe perguntar uma coisa, você acredita na decisão dele, de que ele não concorre mais? Eu acredito. Foi muito ruim para ele, né? Ele cresceu, ele diminuiu muito a votação, ele sempre tinha aí uns 12%, agora passou a ter 3%. E esse massacre que fizeram com ele, colocando ele como bolsonarista, como se ele não tivesse ficado aí 4 anos, inclusive a inelegibilidade do Bolsonaro, nós devemos a uma ação, né, estimulada por ele do PDT. Vamos pro último. Esse daí, não. Esse senhor, ele é desonesto. Uma pessoa que faz o que ele fez para ganhar R$5.000 dos aposentados do governo do estado. Ele é despreparado. Ele não entende nada de gestão. Nada. Se você assistir os programas eleitorais dele, inclusive as promessas, como eu falei aqui, ele não cumprirá, acho que cerca de uns 80%. E assim, eu acho lamentável. Eu só espero, a minha esperança é que, como a prefeitura está muito organizada, saneada, não vai deixar R$1 de dívida e vai deixar a folha paga, né, que poderia ser paga até o dia 1º, mas vai deixar dezembro, 13º salário, o INSS recolhido, enfim, vai deixar todas as contas pagas e ele vai ser difícil ele esculhambar, né? Sobral é muito informatizada, tem dezenas de sistemas informatizados lá dentro, então eu espero que ele não consiga desmanchar tudo, mas é uma concepção, sabe? Uma história de que não vai mais multar as pessoas, como se os funcionários do trânsito tivessem que ser coniventes com o que está errado. Enfim, foi muito ruim a vitória dele para a nossa Sobral. Torcer para que o retrocesso não seja tão grande. Perfeito. Tem mais algum? Acho que não, né? Encerrou. Foram 5. Esse quadro é bom pra gente estar no começo também, né? Faz um no começo e um no final, que é legal, que gera assunto. Deputado, queria agradecer em nome do Grupo Opinião sua participação aqui no jornal. Toda vida que a senhora é consultada, né? Que a gente precisa de uma entrevista, que a gente precisa convidar a senhora, sempre super disponível também. Queria agradecer por isso também, que é importante para a gente trazer o máximo de informações para a nossa audiência também. Muito obrigado, deixa aqui o convite para uma próxima oportunidade também. Muito obrigada pela maravilhosa. Delano falou um pouquinho, mas falou bem. Obrigada, Rodrigo, e estou à disposição. Sempre que precisar, é só chamar. Só chamar. E um detalhe da deputada que é ótimo, porque assim, né, não é só atende como ela fala, né? E realmente fala alguma coisa, porque não é, tem gente que atende, mas desvia e tudo. A deputada é aquelas que você pergunta uma coisa... E dá certo. Tem a resposta ali, não escapa pela tangente, não. Queria te agradecer também, Delano, mais uma vez pela parceria, né? A gente segue junto aqui para as próximas entrevistas, trazendo mais informações importantes, né, para a vida da população também. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Estamos aqui para contribuir. Ele hoje está um homem de poucas palavras, de fato. Queria te agradecer também pela participação. Se você ainda não segue o Opinião aqui no YouTube, se inscreva, né, compartilhe, comente, faça parte também dessa comunicação. A entrevista completa você acompanha a repercussão dela nas nossas redes sociais e no nosso site oficial opiniãoceará.com.br. Te agradeço mais uma vez pela participação e até uma próxima.